CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h05, bom dia, está começando o CBN Esporte. Sexta-feira, 30 de agosto de 2024, uma sexta-feira com toda a repercussão, Copa do Brasil. Corinthians foi derrotado em Caxias do Sul, Série B de Campeonato Brasileiro, duelo alvinegro na Vila Belmiro, Santos e Ponte Preta, preparação do Guarani para terça-feira. Ou seja, tudo que rola nos esportes. Vamos começar com o basquete. Basquete feminino de Campinas entra em quadra domingo, hein? Às 11 da manhã para enfrentar o Sorocaba. A partida acontece no ginásio do Tênis Clube aqui em Campinas, lá no Cambuí. O time campineiro vai em busca da terceira vitória consecutiva. Que campanha sensacional faz o time campineiro, hein? Olha só, 2 jogos, 2 vitórias, 100% de aproveitamento. O primeiro jogo contra Santo André foi um atropelo. Contra Catanduva ganhou bem também, ou seja, um início de trajetória interessante das meninas do Unimed Campinas. Série D de Campeonato Brasileiro, a Inter de Limeira entra em campo domingo pela fase quartas de final da competição. O Leão enfrenta o Maringá no estádio Willie Davis, lá no Paraná. A Inter precisa vencer por 2 gols de diferença para se classificar. No jogo de ida aqui em Limeira foi derrotada por 1-0. Quem vencer se classifica, ou quem vencer o duelo, quem vencer o confronto estará na Série C do ano que vem. Ao meu lado, Antônio Lupe, bom dia com a camisa da Ferroviária, Lupe. E o Bugrão, hein? Um fim de semana de muito trabalho, não em termos de partida, mas em termos de treinamento, porque terça-feira tem o Coritiba, Lupe. Tudo bem, Carlão? Ótima sexta-feira pra você, pra todo mundo que tá acompanhando o CBN Esportes. Muito trabalho lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa, inclusive hoje de manhã teve treinamento sob o comando do técnico Alan Al. Daqui a pouco nós vamos ouvir o Matheus Salustiano, zagueiro, que concedeu uma entrevista coletiva lá no Brinco. Camacho agora é oficial, rescindiu o contrato com o Guarani e não faz mais parte do quadro de funcionários do Guarani Futebol Clube. Infelizmente a passagem do Camacho aqui pelo Brinco de Ouro não foi tão legal. Um jogador que tem qualidade, um jogador que tem um bom passe, né? um bom toque de bola, mas com a camisa do Guarani não teve aí um bom momento. Vamos para São Paulo, Gabriel Dudziak, Palmeiras e Atlético Paranaense. O São Paulo vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Fluminense. O Santos tem a Macaca hoje à noite na Vila. E o Corinthians, hein? Está vivo na Copa do Brasil. Dudi! O Corinthians saiu atrás contra o Juventude nas quartas de final da Copa do Brasil. Em Caxias do Sul, no jogo de ida, o alvinegro foi derrotado por 2-1 e agora precisa vencer em casa por pelo menos 1 gol para levar a decisão da vaga aos pênaltis. Hoje o Santos joga às 9h30 da noite contra a Ponte Preta pela Série B, tentando encerrar uma sequência de 3 partidas sem vitória. O Palmeiras não terá Mike e Vitor Reis para o jogo contra o Atlético Paranaense no domingo pelo Campeonato Brasileiro, enquanto o São Paulo inicia os trabalhos para o duelo com o Fluminense no mesmo dia. Tá aí! E os clubes da região em ação pela fase oitavas de final da Copa Paulista, hein? Amanhã, às 3 da tarde, o Primavera recebe o Comercial em Indaiatuba. Ítalo Mário Limonge, quem vencer fica com a vaga. No primeiro jogo deu empate em Ribeirão Preto. No mesmo horário, o Capivariano enfrenta o São Caetano, lá no ABC. O Capivariano joga pelo empate, venceu a primeira partida por 2-1. E o 15 de Piracicaba recebe o Oeste hoje, em 7h30 da noite, no Barão da Serra Negra. E se empatar, garante classificação. Lupe, a Macaca está na Baixada Santista. Hoje à noite tem duelo contra o Santos. Tem o jogo contra o Peixe. No duelo de desesperados, os alvinegros estão desesperados. O Santos numa situação mais confortável, ainda dentro do G4, mas fora da liderança da Série B. Já a Ponte Preta, que um dia esteve bem próximo do G4, agora já começa a se preocupar novamente com a parte de baixo da tabela. Igor Inocêncio deve ser a principal novidade na escalação da Macaca
para enfrentar o Peixe na vila mais charmosa do Brasil, às 9h30 desta sexta-feira pela Série B. Boa, boa. E olha, hoje eu tô meio sorumbático, meio com sono. Sabe por quê, Antônio Lupe? Por quê? Porque ontem eu fiquei acompanhando US Open. Ah, você se complica sozinho. A gente já falou aqui, o ouvinte reclamou já falou. e você insiste no erro. Mas, por favor, discorra sobre o assunto. Então vamos lá, o jogo terminou muito tarde. Carlos Alcaraz está fora do US Open. Nossa. O espanhol número 3 do mundo perdeu... Não vai dar. Perdeu para o holandês Van de Zandschulp. Por 3-0 em 2 horas e 21 minutos de jogo. Parciais 6-1, cara. Alcaraz perdeu por 6-1. 7-5 e 6-4. Foi um baile. Como é que chama o... Eu acompanhei. O holandês Van de Zandschulp. Mas tem ainda 2 nomes no meio que aí eu fui incapaz de colocar, porque eu seria incapaz de ler. E aí o ouvinte teria mais motivos Teria para razão, reclamar. teria razão, com E certeza. falando em ouvinte, a Sandra levou o celular de novo, hein? Levou o celular de Ah, novo. não levou não, tá aqui na Sandra minha frente. Lambert. Me perdoe, Sandra. Fábio Scheibe, bom dia, direto dos estúdios CBN aqui. E hoje o dia é longo, né, Fabião? Ah, dia longo. Vamos até amanhã, pelo jeito, né? É muito bom. Bom também. dia, o que trazes de Copa do Brasil, Fabião? Muito bom dia, Carlão de Freitas. Bom dia, ouvinte CBN. Copa do Brasil, que além da derrota do Corinthians ontem à noite para o Juventude, também teve outro duelo lá em São Januário. E o Vasco da Gama, de virada, bateu o Atlético Paranaense por 2-1 e leva vantagem para o jogo de volta das quartas de final no próximo dia 12, lá na Arena da Baixada, na Liga Arena, em Curitiba. O mesmo roteiro de segunda-feira pelo Brasileirão aconteceu ontem. O Atlético Paranaense saiu na frente, gol de Christian, mas com 2 gols já no final da partida de Pumita Rodrigues, que inclusive ontem jogou com a camisa de esquerdo, em homenagem ao compatriota uruguaio que faleceu nessa semana, e também de Hugo Moura, com a lei do ex, decretaram a vitória do Vasco sobre o Atlético Paranaense por 2-1 lá na Colina Histórica. Tá É, na Colina Histórica, só que o Atlético leva o jogo vivo, né, pra Arena. Exatamente. Vai ser uma guerra lá. Mas o Atlético vacilou mais uma vez, como É. tinha sido no Brasileirão, dominou o jogo, E mas não conseguiu marcar o segundo gol e o Vasco de virada no final, vencendo mais uma vez. O Vasco vive um bom momento na temporada, hein? E você pode participar do CBN Esportes através do WhatsApp, o 19 99186 9070. 99186 9070. Pode mandar mensagem que nós já estamos online. Boa, Antônio Lupe! E o CBN Esportes, comandado tecnicamente por ele, Valmir Bortoleto. Terminando o programa meio-dia, ele já segue. Rodoviária já de ruma Campinas. pra Baixada Santista, Rodoanel, Imigrantes e tudo mais. Vai sentar ali na parte de trás de um cometa. É, pra acompanhar a macaquinha dele. Grande Valmirzinho. Chega, come um peixinho lá no Gonzaga. E a ponte está concentrada perto do Gonzaga, porque o nosso parceiro Gabriel, que é o fisioterapeuta da macaca, já mandou fotos. Está lá no Gonzaga tomando uma Deve água estar de coco. ali próximo, naquele hotel perto do shopping. É na deve frente, ser. na frente da praia, né? Então é no... Ah, eu sei qual que é. É uma rede grande. Isso, a macaca está ali, concentrada, para quem sabe surpreender o peixe logo mais na Vila Belmiro. E o homem online, o homem dos streamings, Daniel França. Apresentação: Carlão de Freitas. 11 horas 13 minutos, sextou no CBN Esporte. CBN Esportes Campinas. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred.
Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. 11h16. Sextou, Thaís. Sextou e as ruas, avenidas, estradas da nossa região. Sextou, Carlão, Lupe. Ótimo dia para vocês. Bom dia para todo mundo. Olha, quem segue ali pela Avenida Norte Sul tem lentidão, sentido Princesa do Oeste, na chegada à Rua Engenheiro Carlos Stevenson, no sentido Taquaral são boas as condições. A Avenida Júlio Prestes tem trânsito fluindo bem nos dois sentidos. Agora quem segue pela Orozimbo está bastante carregada pela pista da direita, desde ali da Rua Maria Monteiro até a Avenida Brasil, por conta de obras naquele trecho. Pela pista da esquerda são boas as condições. No sentido oposto, sentido norte-sul, tem lentidão somente na saída da Avenida Anchieta, mas no geral, trânsito fluindo bem. Carlão. Valeu, Thaís. Boa sexta-feira. Ofertas Spani Atacadista. Contra filé bovino só R$ 35,90 o quilo. Cerveja Itaipava só R$ 2,09. Spani Atacadista é preço baixo, lucro certo. Se beber, não dirija. CBN Esportes Campinas. Onze horas 17 minutos, Antônio Lupe e a galera, hein? Como que está a galera neste clima de sexta-feira? O Ponte Pretano preocupado, assim como o Santista também hoje à noite, e o Bugrão em compasso de espera para o jogo diante do Coxa Branca. 991 falhou. Vamos de novo. Vai. 99186-9070. Gostaria da participação dos torcedores da Ponte, Guarani, dos torcedores do Guarani, dos torcedores do Santos, dos torcedores do Corinthians e dos torcedores São Paulo. Do São Paulo pode participar no Arena, só, e do Palmeiras também. Eu queria ouvir o torcedor do Corinthians. A repercussão do jogo de ontem. Se foi Ponte Santos ruim, médio ou bom o resultado contra o Juventude. Corintiano, pode mandar mensagem. Torcedor da Ponte, a Macaca vence o Santos. Torcedor do Santos, o Peixe vence a Macaca. Vamos começar a ler as primeiras participações. Vai, Lupe! Sempre ele, o amigo de Eliel Almeida. Alexandre. Bom dia. O Timão levou fumo no dia do combate ao fumo. O Yuri Alberto voltou de Caxias voando. Eita. Eu acho que dá para ler, mas é porque faz brincadeiras com marcas, mas acho que é interessante. Vai. Bom dia, o Timão levou fumo no dia do combate ao fumo. O Yuri Alberto voltou de Caxias voando pela Azul, porque se fosse pelo gol, iria perder o voo. Alexandre, lá do Nova Europa. Ele é muito legal. O JP de Moraes, bom dia, amigos da CBN. Desejo sorte ao Camacho e mais sorte ainda para o time onde ele vai. JP. Nossa, os caras estão ácidos hoje, hein? Maldoso, hein, JP? Maldoso, JP. Quem mandou mensagem pra gente foi o Hilton, de Nova Odessa. Ele está terminando a mensagem, mandou um bom dia, está digitando mais um trecho. Vamos aguardar a chegada do nosso amigo Hilton, lá de Nova Odessa, que também está participando. Falou que hoje é 2-1 pro Peixe, hein? 2-1 pro Peixe. O Santos precisa vencer, hein? Tá mal, não em termos de classificação, mas um desempenho muito abaixo. O Jaime mandou mensagem, falou que hoje da Macaca na Baixada Santista 1-0 é goleada. E quem mandou mensagem pra gente também foi o Alcides. Ele disse que o Corinthians está vivíssimo na Copa do Brasil. Tem mais uma, hein? Tá pingando mensagem. Vai. Bom dia, Carlão e Lupe. A Macaca vai golear o Peixe. Quem mandou essa daqui? O Wilson Rocha, final do telefone 5114. Obrigado pela mensagem.
Esse aqui mandou uma foto. Ajudem, por favor. Pessoal, esse filhotinho fugiu com medo dos fogos da última vitória do Corinthians. Hoje deve estar igual a figura da... Ele colocou um filhotinho, o cachorro já bem de idade. Eu tava levando a sério. Que fase! Deixa eu ver quem mandou mensagem pra gente aqui. Essa foto, essa foi muito legal. 0281. É o Edson Baixo que mandou mensagem. Edson. Deixa abaixo, Edson. Quem mandou mensagem pra gente também foi a... Opa, a Isa, final do telefone 4552, olha, a Isa tem a foto de WhatsApp. Boa, Isa! No fundo, uma roseira. Muito bonito. Será que ela torce pra Estação Primeira de Mangueira, no Carnaval do Rio? Pode ser, tradicional Pode ser, Mangueira. né? E ela manda aqui uma figurinha, um dia cheio de bênçãos pra você. Bênçãos pra você também, Isa. Manda bênçãos pra ela, Fábio Scheib. Amém, uma bênção, um dia assim abençoado seja. para Isa. Pedro Berton mandou mensagem, Guarani tem algumas chances de ganhar do... O Guarani tem chances de ganhar do Peixe. Basta um Alain escalar o Pegoraro e Douglas Borges, ninguém merece. Eu li a mensagem errada. Bom dia, amigos. Pô. Pedro Berton aqui. Será que o lateral Emerson, que veio do Tombense, chega pra ser titular no Bugrão? Porque aquele Jefferson... Vem pra fazer sombra, né? Hoje o Jefferson é titular, mas o Jefferson melhorou em relação a outras partidas, a outras rodadas. Hoje já é um jogador mais confiante, né? Eu acho que isso tem a ver com o Alan, né? Eu também acho. Mas ele é um pouco abaixo, né? Pra quem ultimamente teve o Jamerson e o Mike, né? Ele está abaixo desses dois laterais. Mas melhorou. Em relação a ele mesmo, ele melhorou. O time todo melhorou também. Melhorou. Tô sentindo falta do torcedor do Corinthians, hein? Eu acho que ele tá escondido, Só né? que eu concordei com o corintiano aí. O Corinthians Tá vivo? Tá vivo. Mas eu até conversava com o Pio, consolando o Rafael Pio hoje pela manhã, né? Tava muito triste com o resultado do Corinthians. E ontem, acompanhando a partida, o Lédio Carmona disse algo e eu concordo. O Lédio Carmona, o comentarista da Sport TV, ele disse, cara, com todo respeito ao Juventude, campeão de Copa do Brasil, uma força do futebol do Sul, mas em 3 jogos, Corinthians e Juventude, o Corinthians não pode perder 2 e empatar uma, né? Pelo tamanho, pela tradição do pelo Corinthians. brasileiro. Isso, tá juntando, né? não pode. Então isso Você assistiu o jogo? ruim. Assisti. Hoje é possível falar que em termos de conjunto... Juventude é melhor? É melhor. sem dúvida. É. Eu acho que a classificação do Corinthians no Campeonato Brasileiro, aproveitar e já mandar o boletim do Gabriel Dudziak, reflete o que o Corinthians tem apresentado. É que Copa é diferente, é um jogo... Mas se jogar igual jogou ontem nesses últimos 14 jogos aí do Brasileiro, não sai da zona de rebaixamento. Eu acredito que o Corinthians não vai cair. Mas eu não sei, cara, com esse desempenho vai ter que melhorar demais pra não cair. Eu vou dar minha opinião depois do boletim, Sim. Porque tem um detalhe aí que vocês estão esquecendo que é muito importante. O quê? Eu vou falar só depois do boletim. Boa, Antes, eu quero só mandar audiência. um abraço aqui pro Bom Dia, amigos. Espeta uma vitória da Ponte para não estragar nosso final de semana. Abraços, é o Serjão de Americana que mandou mensagem pra gente. O último giro, tem mais 2 participações aqui. Bom dia, amigos. Ponte 3, o outro 2. Um abraço a todos. Quem mandou essa mensagem aqui é o Wagner, grande Wagner. O Serjão que falou de não estragar o fim de semana. Isso. Você sabe que quem é envolvido sentimentalmente por algum clube de Série B, esses jogos de sexta, quando é pra acabar, a equipe perde, arrebenta o fim de semana. O meu sogro, ele se perder hoje, acabou. Meu sogro torce pra Ponte, ele é torcedor... Ele é torcedor da Macaca. Eu não vou falar quem é, mas um conhecido muito íntimo meu é assim também. É mesmo? Perdeu na sexta-feira, cara. Acabou, né? Acabou, mas nem os netos salvam. Cristiano Salvione, bom dia. Lupe, Fábio, Carlão e Sharon. O Corinthians está vivo na Copa do Brasil. Ligado nos aparelhos, mas está. Ponte vai assar o Peixe na Baixada Santista, Rebaixada Santista. É o Cris Salvione lá do Sumaré. Calma, Cris. São as primeiras participações. Boa. E pode mandar mensagem 991869070 que a gente vai ler todas até o fim do programa. Valeu, galera. Vamos curtir agora o boletim do Gabriel Dudziak pra gente falar um pouquinho mais desse Corinthians que perdeu ontem pro Juventude 2-1. Em Caxias do Sul, o Corinthians escalou o time misto para enfrentar o Juventude no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. O alvinegro foi cauteloso, marcou mais atrás e viu a equipe gaúcha dominar a posse de bola, além de criar pelo menos 3 chances para abrir o placar. No segundo tempo, o Corinthians voltou melhor, mas foi o Juventude que fez 1-0. Aos 21, em uma bola mal afastada e depois desviada pela zaga do Corinthians, Carrilho aproveitou a indecisão do goleiro Hugo Souza para marcar. O gol fez mal ao alvinegro, que não conseguiu criar e que ainda sofreu o segundo. Aos 42, uma bola desviada por Rodrigo San ficou com Danilo Boza, que encheu o pé para ampliar.
O Corinthians foi com tudo à frente e aos 47 descontou para 2-1 com Gustavo Henrique. O técnico Ramon Dias criticou o primeiro tempo da equipe corintiana e lamentou o momento em que o time levou o primeiro gol. De todos los partidos que veníamos jugando fue el peor primer tiempo que tuvimos. Y justo me parece que en el mejor momento nuestro convierte en un gol medio difícil de analizar por la jugada. Fue mucho rebote, fueron jugadas no muy claras. Na volta em casa, o Corinthians precisa de uma vitória por 1 gol para levar a decisão aos pênaltis. Hoje o Santos joga pela 24ª rodada da Série B. Às 9h30 da noite, o Peixe enfrenta a Ponte Preta na Vila Belmiro, tentando encerrar uma sequência de 3 jogos sem vitória. A equipe terá mudanças. Na zaga, Jair, em negociação com o Porto, fica fora da partida e deve ser substituído por João Basso. Na lateral esquerda, Escobar suspenso deve dar lugar a Souza. Na direita, JP Sherman briga por um lugar com Rodrigo Ferreira. Já no setor de frente, Wendel Silva deve seguir como centroavante. No domingo jogam o Palmeiras e o São Paulo. O Alviverde enfrentará o Atlético Paranaense em Curitiba. O técnico Abel Ferreira não terá o lateral direito Mike com uma lesão na panturrilha e provavelmente não contará também com o zagueiro Vitor Reis, que tem um incômodo na coxa. Por outro lado, Zé Rafael e Gomes, que cumpriram suspensão contra o Cuiabá, estarão novamente disponíveis. Já o São Paulo joga contra o Fluminense no Maracanã. O tricolor paulista deverá escalar força máxima novamente, depois de ter utilizado equipes mistas nas últimas rodadas por causa da Libertadores e da Copa do Brasil. Isso porque o segundo jogo contra o Atlético Mineiro pelo torneio mata-mata só ocorrerá no dia 12 de setembro, após a data FIFA. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Tá aí, Gabriel Dudziak. Gente, Corinthians 1, Juventude 2. O Corinthians está vivo, é bem verdade. Só que mais uma derrota aí pra conta do técnico Ramon Dias. Fábio Chaib, domingo só tem o Flamengo pelo Brasileirão. Posso? Claro. Só Vai, defende a sua tese. A minha tese é a seguinte. O Juventude tem mais conjunto que o Corinthians, melhor entrosado, mas o Juventude ele cometeu um erro gravíssimo de dar chances ao Corinthians no jogo da volta. Esse gol de cabeça do Gustavo Henrique, ele mudou literalmente o que vai ser o encontro entre as duas equipes lá na Neoquímica Arena. Eu explico por quê. O Corinthians pode ter qualquer tipo de deficiência tática, deficiência técnica, só que quando joga lá, a massa corintiana empurra. E aquele ambiente, para um time, com todo respeito ao Juventude, cara, difícil. Eles vão sentir. Eles vão sentir. E um gol, tudo que aconteceu, se o Corinthians faz um gol lá na Neoquímica Arena, tudo que foi construído no jogo em Caxias do Sul vai por água abaixo. E aí se constrói uma nova história. E outra, fez baita defesa, 2 baitas defesas. É a principal contratação do Corinthians nessa janela de transferência. Mas, Hugo, o gol que você tomou, o primeiro gol, você falou ontem da falha do Rafael e eu discordei do amigo. Ontem, o Hugo, ele falhou de forma grotesca no gol do Carilho. Carilho, né? Carilho. Você tem que complicar uma coisa que tá fácil, né? Carilho. Equatoriano. O que ele tava fazendo no bico da pequena área, sendo que a bola tava aí uns 2 metros antes? Mas olha só, na minha opinião, um erro. Então, mas olha erro só, gravíssimo olha do goleiro. só como cada um tem uma visão. Eu também acho que o Hugo errou, mas eu não achei não com relação ao posicionamento dele. Eu achei que ele demorou muito. Sim. Eu acho que ele se confundiu com o André, né, que tava ali também numa posição complicada. Eu acho que os dois ficaram esperando e o equatoriano foi esperto. Vai você. Eu acho que aí também foi a falha do Hugo Neneca. Mas, Lupe, eu tô com você. Não sei se eu estou sendo muito emocionado, mas eu acho que o gol do Gustavo Henrique foi o gol da classificação. Sim. O Juventude teve a oportunidade de abrir o placar no primeiro tempo, 2 defesaços, como o Lupe falou, do Hugo Souza, e depois esse fator também do gol no finalzinho da vida pro Corinthians. Só fazendo um retrato do Corinthians aqui nos últimos 9 jogos, o Corinthians não vence há 9 jogos, juntando campeonatos nacionais, Copa do Brasil e também Brasileirão. Nesses 9 jogos foram 6 empates e 3 derrotas, fato que culmina na zona de rebaixamento
pro Timão. E tem mais uma coisa que eu queria falar que também me deixa bravo, cara. Fica à vontade, desabafa, esse é o seu momento. Essa rotina da torcida do Corinthians acender sinalizador. O Corinthians estava bem na partida ontem, falando com o coração, né? para a partida. Só o Corinthians, só a torcida do Corinthians faz isso e não acontece nada. E né? dependendo do momento da partida... Então, ontem foi prejudicial. Realmente atrapalha, porque se você está lá num ambiente positivo, num momento de pressão sobre o adversário, uma paralisação realmente acaba atrapalhando. Eu sou contra a lei, né? Sim, eu mas sou já que contra não a lei, pode, mas já que não pode, concordo. Eu tenho uma informação para dar pro torcedor do Palmeiras. E aí, Lupe? Sério? Torcedor do Palmeiras, tá ligado no CBN Esportes? Mais uma vez, torcedor de Campinas, toda a região pode comemorar, porque quando o Abel diz que o gramado do Brinco é top, ele não estava mentindo. O Palmeiras vai jogar novamente em Campinas, a informação foi passada agora há pouco na tabela detalhada. E olha o tamanho do jogo, hein? Deixa eu mandar um abraço pro André Galassi, que nos mandou a informação. No dia 29 de setembro, domingo, tem show do Eric Clapton, lá na Arena do Palmeiras. Sensacional. E no dia 28, o Palmeiras encara o Atlético Mineiro, sábado, às 6h30 da noite, e a CBF confirma esse jogo para o estádio Brinco de Ouro da Princesa. Palmeiras e Atlético, dia 28 de setembro, às 6h30 da noite, foi o mesmo horário do jogo contra o Cuiabá. Sim. O Palmeiras encara o Atlético Mineiro no estádio Brinco de Ouro. É claro que quando estiver mais próximo do jogo, o Fábio Scheib, que é o nosso representante, vai trazer todas as informações sobre venda de ingressos. Tem que ver o Guarani deve jogar fora, evidentemente, né? Já está organizado, certeza. O bonde, será que... Não, o bonde, a organização do jogo com relação ao Guarani. Sim. Deve jogar fora. Vou até pegar aqui pra gente já passar. Aliás, que momento, hein, Lupe? Uma semana o bonde CBN... no jogo do Palmeiras. Na outra semana, Fábio Scheib vai nos receber lá no Palacete. É verdade. Já pode movimentar pra gente aí os ingressos, Fábio Scheib. Deixa eu só pegar aqui. Mas dessa vez, acho que familiares vai ser complicado, né? Jogo importante, assim, o pessoal vai querer ir, Não, né? mas aí, vamos esperar um pouco, né? Vamos esperar. Dia 28, né? Se o Valmir fizer algum movimento ali. O Guarani, dia 28. Aqui a tabela ainda não tá detalhada, mas ele só joga dia 30 contra o Avaí, mas esse jogo deve ser transferido, a tabela ainda não tá detalhada. Não, o Guarani. Dia 30, é verdade. Tá sim. Dia 30 e a Ponte Preta joga também no dia 30, os dois às 9 horas da noite. Olha aí, mas boa notícia pro torcedor de Campinas. 11h32, repórter CBN. CBN Esportes Campinas. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia.
Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca a notícia na nossa região. O presidente Lula afirmou que o empresário Elon Musk tem de respeitar a decisão do Supremo Tribunal Federal. Ele deu declaração a uma rádio da Paraíba depois de o dono da plataforma X dizer que não cumpriria a determinação do ministro Alexandre de Moraes de indicar um representante jurídico no Brasil. Musk fechou recentemente o escritório da rede social no país. Lula também afirmou que qualquer cidadão que tenha investimentos por aqui está subordinado à Constituição e às leis nacionais. As mudanças climáticas podem provocar queda de até 20% na produção de biomassa de cana-de-açúcar no Brasil em apenas 10 anos. A produção de etanol e a geração de energia renovável sofreriam impactos. A informação está no estudo do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais e da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Subiu para 11 o número de presos acusados de provocar parte dos incêndios que atingiram o interior de São Paulo nos últimos dias. Um homem foi detido na cidade de Franca. Ele tinha sido visto colocando fogo numa área de vegetação. Entre hoje e domingo, as temperaturas podem chegar a 35 graus na região oeste do estado, segundo a Defesa Civil. No período, a umidade relativa do ar deve despencar para níveis críticos e ficar abaixo dos 20%. As mortes de jovens relacionadas com o consumo de álcool no Brasil caíram no período que vai de 2010 a 2022. Entre as pessoas de até 17 anos, o número recuou de 3,2 para 1,8. Na faixa etária dos 18 aos 34 anos, houve redução de 20,5% para 13,7%. Já entre os brasileiros com mais de 55 anos, o indicador saltou de 42,6% para 55,5%. Os dados constam numa pesquisa do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool. No horário de Brasília, 11h36. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca a notícia na nossa região. N Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h37, a galera participando conosco, 991869070. Deixa eu mandar um abraço aqui pro final do telefone 0143, é o Rovilson que mandou mensagem. O Juventude passa, desclassificou o Fluminense em pleno Maracanã. Tá lembrando aqui da classificação do Juventude antes do jogo contra o Corinthians. Nenê do Juventude está com quase 100 anos e está jogando mais que uns jogadores que têm 20. Rogério Pauletti de Sorocaba. Valeu, Rogério. Bom dia, vocês não vão falar do gol impedido do Juventude? O segundo gol, o cara que toca na bola de cabeça estava impedido. O André Ramalho deu condição. O André Ramalho deu condição, concordo com o Scheibe. Everton Pereira foi quem mandou mensagem. Everton, desculpa, mas eu não compactuo da mesma opinião do que a vossa senhoria. Bom dia, amigos da CBN. Sextou, é caixa! Obrigado, Guarani, por não jogar nesse final de semana. Final de semana tranquilo. Abraço pra galera do futsal do Guarani. É o Edu do Táxi? Edu do Táxi. Boa. Edu do Táxi. Ele é o rei do futsal lá. Hoje a macaca vai comer um peixe. Manda um abraço pra minha filha Marcela, também Ponte Pretana. É o Fernando, lá da Vila Industrial. Final do telefone 0881. Fernanda, beijão pra você. Opa, Fernanda, não. Pera aí que eu fiz... Volta. Marcela, filha do Fernando. Ah, tá. Grande abraço pra você, tá Manda bom? um beijo pra ele também. Beijo pro Fernando. É. Uou! Foi bem. Não é mais esquema pro Corinthians sair da Copa do Brasil? Quem mandou essa mensagem foi o Murilo.
Não é melhor, ele quis perguntar, eu acho. Essa é melhor, Eu não acho é mais também. esquema pro Corinthians a série da Copa do Brasil? Fica se complicando. Infelizmente, hoje eu acho que seria melhor. Sim, uma semana cheia que poderia ter trabalhado também, o Ramon Dias focando no brasileiro, agora tem esses jogos que, querendo ou não, desgasta bastante, né? Bom, nós falamos, o Corinthians esteve em Caxias ontem, Sim. né? Frio, tal, deslocamento. Domingo ele só tem o Flamengo no Maracanã, né? Ah, é no Maraca? Não, desculpa, na Neoquímica. Mas você precisa trazer informação. Não, Neoquímica Arena, às Então ele 4 da tarde. Então ele volta pra São Paulo. Jogou ontem em Caxias, Alfredo Jaconi, volta pra São Paulo para enfrentar um adversário muito forte e talvez não tenha nem se recuperado do jogo de Caxias ainda. Inclusive, ele poderia passar a rodada da Série A aqui também, se vocês quiserem. Vai pegando aí, Fábio Scheib, enquanto eu mando um abraço pro nosso amigo... É o Antônio. Bom dia, Antônio Lupe, Carlão de Freitas, mais uma vez... mais um que vai embora, Camacho. Espero que esses que foram contratados dê mais resultados, pois não tem mais o que fazer. Meu nome é Antônio. Foi quem mandou a mensagem pra gente. Fecha a segunda. A janela. Bom dia, amigos. Sérgio de Americana, já li a mensagem dele. Tem mais um aqui, o Coelho. Bom dia, Camacho. Se for por falta de adeus, goodbye. A revoar. Tchau. Professor Coelho, professor Eduardo. Foi quem mandou mensagem. Tem só mais uma, é o Walter. Convido a todos para prestigiar a corrida da Ponte 10K neste domingo às 7 horas da manhã, lá no estádio Moisés Lucarelli. E tá chegando também a corrida Integração, hein? Para você que gosta de corrida, a corrida Integração dia 29 de setembro, corra, porque as inscrições estão acabando. Corrida Integração, que já é uma corrida tradicional aqui da cidade de Campinas. Será que o Berenguel vai correr a corrida da Ponte? O vai correr a da Ponte, a do Guarani e a Integração, Exato, Berenguel. Já confirmou. 25ª rodada, então, Carlão, da Série A do Brasileiro. Amanhã, 6h30, na Arena Pantanal, tem Cuiabá e Criciúma. Às 9 da noite, no Newton Santos, um jogão. Líder e vice-líder. Botafogo recebe o Fortaleza. No domingo, às 11 da manhã, a CBF pôs 2 jogos às 11 da manhã. Grêmio e Atlético Mineiro em Porto Alegre. Cruzeiro e Atlético Goianiense no Mineirão. Às 4 da tarde, jogo único. Corinthians e Flamengo, o clássico das duas maiores torcidas do Brasil, às 6h30, mais 4 partidas. Tem Vitória e Vasco, Fluminense e São Paulo, Bragantino e Bahia, e o Atlético Paranaense recebendo o Palmeiras. Na verdade, são 5 jogos, ainda Juventude e Internacional. Antes de falar de Guarani e Ponte Preta, uma notícia sobre a seleção brasileira. Parece que o Dorival Júnior estava ouvindo o nosso programa há uma semana, quando a gente fez a avaliação sobre a escalação, sobre a convocação da seleção brasileira. Ian Couto foi cortado por lesão e ele convocou o William, lateral do Cruzeiro, que foi campeão olímpico em 2016, mas nunca jogou pela seleção principal brasileira. A estreia do William, então, pelo menos no grupo que vai estar presente nesses jogos de eliminatórias. Boa, Fábio Scheib. Boa. O William, bom jogador, né? Brigador, guerreiro. Era do Internacional, foi pra Alemanha, agora tá no Cruzeiro. Tá certo, então. Semana que vem, né? Já é dia 6 e dia 10. Semana que vem, semana de data FIFA. Fábio Scheib adora, né, data FIFA, porque... A gente reclamava que tinha jogo do brasileiro junto, agora quando não tem, é ruim, cara. Lupe, 11 horas 42 minutos, a Macaca está na Baixada Santista para tentar atrapalhar ainda mais a vida do Santos. É isso, Carlão, 9h30 da noite, tem o Encontro de Alvinegros, o local desse encontro, a Vila mais charmosa do Brasil, a Vila Belmiro, jogo válido pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A Macaca vem de 4 jogos sem vitória, 2 empates e 2 derrotas para o Operário e perdeu para o Amazonas também, empatou com o Coritiba e também com o Goiás, jogo no Moisés Lucarelli. A Ponte tem a volta do Igor Inocêncio e ele deve ser a única novidade na escalação da Alvinegra. Ele entra no lugar do Tomás Luciano, que foi quem substituiu o Inocêncio, que estava suspenso na última partida contra o Operário, jogo que aconteceu no estádio Moisés Lucarelli. A Ponte Preta, provável formação com Pedro Rocha no gol, Igor Inocêncio, Sérgio Rafael e Matheus Silva, além do Risso, lateral esquerdo, Emerson Santos, Castro, Elvis e Everton Brito, no ataque Gabriel Novaes e o Gé. Essa é a provável formação da Ponte Preta para entrar em campo contra o Peixe. O Santos também não vive uma situação nada fácil na tabela de classificação. O Peixe não vence há 3 jogos e esses resultados negativos custaram ao técnico Fábio Carille uma pressão no cargo e ao Santos a saída da primeira colocação da Série B. O Carille vai mexer na equipe, o zagueiro Jair não deve ser relacionado.
Ele é bom jogador, estava na mira de grandes clubes do Brasil e também está na mira do Porto. Por conta de todas essas sondagens e negociações que estão em andamento, ele não foi relacionado, pelo menos a informação do Globoesporte.com. O Souza deve ser a novidade na lateral esquerda com a suspensão do Escobar e o Diego Pituca deve ser titular no meio-campo no lugar do Sandri. JP Sherman e Rainer, além de William Bigode e Pedrinho, também retornam e ficam à disposição do treinador santista. O Santos, provável escalação, eu falo pra você: Gabriel Brazão no gol, JP Sherman na lateral direita, Gil e João Basso na zaga e o Escobar na lateral esquerda. João Schmidt, Pituca e Juliano no meio-campo. No ataque, Wesley, Patati, Wendel Souza e Guilherme. 9h30 da noite, a gente vai transmitir esse jogo aqui na CBN, coladinho com o jogo entre Vôlei Renata e Suzano pelo Campeonato Paulista, Carlão. Jogo difícil para a Ponte, por tudo isso que o Lupe disse em relação ao Santos. O Santos realmente não vive um bom momento, não tem apresentado bons jogos. Por isso o técnico Fábio Carilli realiza muitas mudanças, um sistema defensivo quase que 50% remendado, é Souza na esquerda, João Basso, não joga Jair, não joga Escobar, e no meio campo o Pituca volta. Pituca foi muito mal contra o Guarani, perdeu a posição para o jogo contra o Amazonas e ele retorna. E o Santos tem um trunfo que é meio carrasco da Ponte, que é o Juliano, né? Juliano, me parece, fez 7 gols nesta temporada e 3 em cima da Ponte Preta. Então a Ponte tem que tomar muito cuidado, ele é o cabeça pensante dessa equipe. Guilherme vive grande fase, apesar do momento ruim do Santos. E o Wendel é a atração, né? Praticamente um estreante. Já jogou contra o Amazonas, mas hoje começa a partida contra a Ponte Preta. E a Ponte também vem mal, né? Eu acho que o Santos, mesmo com essas dificuldades, tem uma possibilidade maior de vitória. Agora, a Ponte tem que se apegar nesse momento de pressão do Santos. O Santos, se ele não conseguir abrir o placar nos primeiros minutos, a pressão vai ser grande lá na Vila Belmiro, uma vez que o técnico Fábio Carilli está muito pressionado. Tem aí o Gé, Gabriel Novaes, né, a volta do Igor Inocêncio, que é algo importante. Agora, a Ponte ela vai ter que ter assim, um nível de competição muito forte, né, muito mais do que jogou nas últimas partidas fora de casa. Se ela quiser voltar da Vila, pelo menos com um pontinho, vai ter que encarar, vai ter que ter personalidade, né, Elvis assumindo a responsabilidade, o Gé tem aí, né, um ingrediente, porque já foi sondado pelo Santos, pode querer mostrar o seu valor. Então, um jogo difícil para a Ponte, e a postura vai ter que ser completamente diferente das últimas partidas, se ela quiser pelo menos voltar com um pontinho. No meu modo de entender, um pontinho na Vila Belmiro, pelo propósito da Ponte dentro dessa Série B, seria de um ótimo tamanho. E quem sabe, né, de repente, uma surpresa, a Ponte possa subir a serra com 3 pontinhos pesados na bagagem. Mais que isso, na primeira vitória fora de casa. Bem lembrado, bem lembrado. O Cândido, ele é torcedor do Peixe. Sim. Ele falou que hoje não vai dar pra Macaca, não. 3-0 pro Peixe. É o Cândido. Outra coisa, né, Lupe, Fabião, evitar tomar o gol nos primeiros minutos, né? Pô, lá contra o Amazonas é toda uma preparação, né? Fechamento, gritaria no vestiário pra tomar gol com 6 minutos. Como é que funciona, Carlão? Você que é um cara do vestiário. Ô Antônio Lupe. Vamos lá. Antes de subir pro gramado... Certo. Fecha. Mas aí você tá esquecendo um detalhe que eu já presenciei. Sim. Antes do aquecimento tem um novo fechamento, então né? São 3 fechamentos, né? Aquela corrente que o cara grita, o capitão, vamos pra cima, tal, palavras Vamos bonitas. começar com 11, terminar com 11? Isso, palavras de ordem, o grito de guerra. Cara, tudo isso é pra deixar o jogador ligado, deixar o jogador concentrado. Aí, com 3, 4 minutos... Tudo que aconteceu no vestiário, então, vai por água abaixo. Vai por água Fora abaixo. que 30 segundos antes do apito inicial tem ele se Então, é o que mais também, tem hoje, né? O cara fecha, grita, tal. Tudo bem, tomou o gol com 15, 20, uma pressão intensa, faz parte. Agora, pô, tomar gol com 4, 5 minutos de jogo, eu acho pura falta de concentração. Tá. E a Ponte vai ter que estar muito concentrada em Urbano Caldeira para voltar pelo menos com um pontinho lá da Baixada. Lembrando que o Valmir vai infringir a lei hoje, né? Ele vai pro... Não, ele não vai mais. Acabou de mandar um WhatsApp aqui. Tá fora. Mas ele vai sem camiseta, vai ficar com o amigo dele no camarote. Ele falou que ele quer ser exemplo. Não não adianta pode ele torcedor ficar pretano hoje na Vila Belmiro. não pode, torcida única. Aliás, hein, a gente viu uma notícia aqui que é triste em relação à torcida única. O pessoal quer
colocar, aumentar. Diminuir ainda mais a presença do torcedor visitante Fechar o aqui no cerco. estado de São Paulo. A gente fala mais sobre isso na semana que vem. Mas o Valmir não vai mais. Ele acabou de... Quando a gente fez aquela abertura no início, ele mandou um WhatsApp aqui e falou assim, ó, infelizmente não poderei ir porque sou exemplo. Boa. Exemplo positivo. Hoje, o lugar do torcedor da Ponte Preta é com o radinho ligado na CBN. Tá certo. Boa, Antônio. Tem participação aí? Tem que sim. você me Vamos, mostrou? deixa eu ler aqui. O Jefferson de Campinas, eu achei que o Yuri Alberto era o problema. Mas depois de ver o Pedro Henrique não dar o passe para o Yuri Alberto, cara a cara com o gol, já vi que o problema é maior que pensava. Acho que não tem treinador de atacante nesse time. Quem mandou a mensagem foi o Jefferson de Campinas. Opa, mais uma aqui, hein? Bom dia, Euclides de Campinas. Carlão, hoje não tem pra ninguém. Meu Santos vai ganhar da Macaca. Ih, Carlão, jogou-se aqui na mensagem, hein? Olha aí. Abraço ao timaço da CBN. Ótimo final de semana pra todos. É o Anderson Grigoleto. Grande, Grigo. Obrigado pela mensagem. Tá aí, Anderson Grigoleto. 11h50, um rápido intervalo. E na volta, Matheus Salustiano. Matheus Salustiano vai falar aqui na CBN. Bom dia pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que conecta você A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. O Vôlei Renata entra em quadra às 7 horas da noite para enfrentar o Suzano fora de casa. Jogo válido pelo Campeonato Paulista e a CBN traz todas as emoções do jogo. Rafael Pio narra ponto a ponto e os comentários da Renata Rondini. 7 horas da noite, Suzano e Vôlei Renata, Campeonato Paulista é na CBN. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. Bom dia pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região.
11 horas 54 minutos, Lupe, é hora do bugre aqui no CBN Esportes. Matheus Salustiano, zagueiro, uma das contratações nessa janela de transferência, concedeu entrevista coletiva hoje de manhã no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O zagueiro falou se foi bom ou ruim ficar esse período sem jogar por conta do adiamento da partida contra o Botafogo no último final de semana. A gente queria ter jogado, né? Não só eu, mas como todos nós, os outros atletas, a gente queria ter jogado essa partida para a gente aproveitar a nossa boa sequência, né? Creio que ela não vai se encerrar, né? Por conta dessa adversidade que teve por causa do tempo, das queimadas, né? A semana cheia ela vem numa hora boa também, né? Porque a gente vem de uma sequência de jogos desgastantes. Serve para recuperar, aprimorar e corrigir os erros. E é isso que o Alan, nosso professor, tem feito, né? Tem corrigido os erros, tem dado bastante ênfase nisso. E para a gente continuar nessa crescente dentro da competição, né? A gente vem de um segundo turno muito bom, de 2 vitórias e 1 empate. E a gente quer continuar com essa sequência agora dentro de casa contra o Curitiba, né? Matheus Salustiano falando que quer manter essa boa sequência, claro. Queria ter o jogo, mas tem aí o lado positivo, essa semana longa de preparação até o duelo contra o Coritiba. Jogo terça-feira, 9h30 da noite, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Camacho, de forma oficial, rescindiu o contrato com o Guarani e é mais um que foi contratado em 2024, no início do ano, e não termina a temporada. Rescindiu o contrato e está fora do bugre. Aquela coisa que a gente fala aqui em Campinas, né? Principalmente quando uma equipe vai mal, em uma temporada a diretoria monta 3 times, né? E aí fica difícil realizar boas campanhas. É o reflexo da situação atual do Guarani. Aí monta time, aí consegue escapar, ir pro Paulistão ano que vem, é outro time, né? É difícil, realmente em Campinas não é fácil, não. O Guarani que entra em campo só na terça-feira, mas antes disso, o torcedor bugrino tem que ficar ligado na rodada que se desenrola. Tem o Brusque na segunda... Quem que temos que secar, hein, Fabião? Não, amanhã já, às 5 da tarde, tem Chapecoense e Botafogo, jogo bom pra acompanhar. Amanhã também às 6 horas tem um CRB que tá flertando com a zona de rebaixamento, recebendo o Avaí. Daí, na segunda tem Sport e Ituano, também na segunda Operário e Brusque, esses são os times mais próximos do Guarani. Secar aí, mais o CRB, né? CRB, Ituano e Brusque. Chapecoense e Botafogo também, hein? O Botafogo com a vitória sobre o Mirassol, ele escapou um pouquinho, né? Mas é sempre bom deixar alguma equipe lá, né? É mais uma opção para secar, né? Para tentar aí brigar. Pra escapar do Mas Ituano tem jogo difícil, Brusque tem jogo difícil. E o CRB recebeu o Avaí lutando pra subir. Jogo difícil agora também. Tudo é pauleira, né? Agora acabou esse negócio. O Salustiano falou na entrevista, não adianta ficar pensando nos outros. Eu também acho. E aliás, o Salustiano, ele é mais ou menos com o meu pensamento com relação a essa paralisação. Em termos de competição, a confiança, eu acho que atrapalha um pouquinho, né? Essa paralisação. E, por outro lado, descansa, Alan Al impõe aí a filosofia dele de trabalho ainda Esqueci mais. de falar do Paysandu, também jogo complicado domingo contra o Goiás. Beleza, Fábio Charles. Fechamos, Almerzinho? Fechamos, 11 horas e 57 minutos, fechando o CBN Esportes. Um bom fim de semana a todos. A gente volta no Arena. Lupe, eu acho que é com você, porque eu já vi a movimentação da sexta-feira, né, cara? Já foi? E quer quebrar o recorde de Campinas Ribeirão. Que Deus o abençoe nessa viagem. Vamos lá, até as 4.